Oi, eu sou Roberta Sertã. Recentemente eu indiquei um livro que para mim é uma leitura imprescindível nesse momento que a gente está passando, esse período de quarentena, durante essa confusão toda de coronavírus. Eu indiquei para um amigo querido, o Arnaldo Neto. Ele fez uma crítica, postou no Instagram dele e ainda fez depois um desafio para eu fazer uma crítica minha e postar. Então, desafio aceito. Vou falar aqui sobre o livro, mas antes de contar qual é o livro, eu quero contar como é que ele chegou a mim. Primeiro, uma amiga muito querida, a Gabriela Adler, falou que eu tinha que ler esse livro porque ele era a minha cara, eu ia adorar. Aí eu anotei aqui. Depois a Luísa Sertã, minha prima, falou a mesma coisa, falou que eu tinha que ler o livro porque eu ia adorar. Aí eu percebi, falei, nossa, de novo, outra pessoa falando sobre o mesmo livro. Anotei de novo aqui. E aí, por último, o meu querido amigo Pedro Bahia, um dia virou pra mim e falou, eu tava passando na frente de um sebo, vi um livro que me fez pensar em você. Ele já tinha falado desse livro comigo e eu não lembrava. Aí ele falou, comprei, toma aqui. E ele entregou na minha mão a Profecia Celestina. Mas o mais impressionante é que não é esse exemplar. Eu atualmente estou numa ilha chamada Koh Phangan, na Tailândia, que é uma ilha bem isolada. Eu entrei numa vendinha que tem aqui, vi que tinham alguns livros na prateleira, fui dar uma olhada. Tinham vários livros em alemão, inglês, francês, tailandês, e aí tinha um único livro em português, que era esse, A Profecia Celestina, e eu achei essa sincronicidade impressionante. Então, por isso que eu tô aqui. Se você está assistindo esse vídeo agora, me vendo falar sobre esse livro, eu te garanto que não é à toa. Então, vou falar dos 3 pontos principais, que são os pontos que mais mexem comigo e que são bem impressionantes. Você vai entender por quê. A primeira questão é que a história desse livro é que existe um manuscrito de 600 anos antes de Cristo que está perdido em algum lugar do Peru e a personagem principal vai em busca dele. Eu vou falar só primeiro das 4 visões desse manuscrito, porque eu não vou estragar a história, mas eu vou mencionar brevemente, porque a primeira coisa que eu quero falar é como é impressionante a forma como o autor explica a transição de uma coisa densa para algo cada vez mais sutil. Então, a primeira visão, ele fala sobre a nossa percepção acerca das sincronicidades. O que são esses eventos que parecem ser coisas ao acaso, que acontecem, que muitas vezes vêm de uma intuição, de algo que a gente não sabe explicar de onde veio, que nos faz querer ir para algum lugar, ou nos faz esbarrar com uma pessoa no meio da rua que a gente já estava pensando há dias, ou faz com que a gente receba uma ligação de alguém na hora que a gente está ligando para aquela pessoa ou na hora que a gente está mandando uma mensagem para aquela pessoa. Essa é a primeira visão. A segunda é a tomada de consciência a respeito do tempo histórico, essa cronologia que nos faz viver da forma como vivemos hoje, ou seja, a construção da nossa sociedade ao longo do tempo e o despertar para o porquê nós estamos fazendo as coisas como estamos fazendo. É essa tomada de consciência, a segunda visão. E aí a terceira e a quarta visão já começam a entrar numa coisa um pouco mais sutil, que é falar sobre energia. A terceira é o sentir, o prana, identificação dessa energia que nos move e que nos torna seres vivos. É uma energia pulsando dentro de qualquer organismo vivo. Então é o enxergar isso de uma forma que não seja através dos olhos, que é através do sentir. A quarta visão é a disputa de energia, ou seja, canalização de energia, manipulação dessa energia. Qual é a forma que você faz isso? E aí, as outras visões, você vai ter que ler o livro, que é uma forma impressionante de entender essa transição do denso para o sutil. Então, essa é a primeira coisa que mais me impressiona desse livro. A segunda coisa que mais me impressiona é que a proposta desse manuscrito é preservar a história, preservar a memória, uma sabedoria milenar, de forma que ela não seja esquecida.
o porquê que nós estamos aqui de verdade, o que está por trás da vida no planeta Terra. E é impressionante, porque no livro, o governo, né, as autoridades peruanas querem destruir o manuscrito. Para eles querem acabar com qualquer vestígio ou qualquer conhecimento acerca desse manuscrito, e eles fazem isso tudo de forma por debaixo dos panos, ainda afirmando que esse manuscrito não existe, que isso é apenas uma lenda, que ele nunca existiu. E eu acho isso muito atual. A gente tem hoje potências que correspondem ao que seria 1% da nossa população tomando conta e detendo controle do resto todo, ou seja, é aquele 1% que detém 99% da riqueza econômica, é aquele 1% que detém poder e controle sobre todo o resto da população, sem qualquer tipo de interesse de que a população tenha informações sigilosas. Então, leia o livro, essa é mais uma chamada para você poder se interessar e querer ler. Em terceiro, a coisa que mais mexe comigo do livro é que ele foi escrito em 1993. Então, para mim, o escritor, o James Redfield, ele acessou informações que para mim são privilegiadas através do que eu chamo a nuvem, ou seja, através de um domínio que está fora daqui do nosso espaço-tempo. Eu chamo de domínio da potencialidade. O ativismo quântico chama esse outro realm, esse outro domínio dessa forma, domínio da potencialidade. E como ele traduziu tudo isso para um livro que é um romance, que não é uma coisa, digamos assim, chata de se ler, né? Não é um livro didático, é uma história que prende, que envolve, que faz você querer ler, e você acaba aprendendo uma coisa, você acaba aprendendo sobre um assunto importantíssimo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, e de uma forma divertida. Então, eu indico, essa é a minha crítica, digamos, sobre a Profecia Celestina. Se você não leu, eu recomendo muito que você leia, principalmente agora que você está em casa, e você vai entender muitas coisas que estão por trás, que não nos são ensinadas no colégio, nem pelos nossos pais, nem na faculdade. Fica aqui a minha indicação e o meu muito obrigada ao Arnaldo Neto, que me desafiou a gravar esse vídeo. Um beijo grande, espero muito que gostem.